Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI, TV Itabuna. Nós vamos comentar hoje sobre os números do IBGE que trazem um retrato demográfico do país, do estado e dos municípios. Vou me ater mais a Ilhéus e Itabuna em função de que estão aqui as duas maiores cidades do sul da Bahia. Mas o fato é que nós ficamos sabendo, através desses números, o quanto a última década foi prejudicial para o sul da Bahia. Ilhéus, que vinha numa ascensão e cuja perspectiva era passar de 250 mil habitantes, agora, já nesse ano, houve um retrocesso numérico e Ilhéus perdeu 6 mil habitantes. Ao invés de ganhar 30, perdeu 3 mil habitantes. Na situação de Itabuna, o retrato é muito pior, porque Itabuna, que também vinha num crescimento confortável, houve um retrocesso de mais de 18 mil habitantes. E a cidade que já foi a terceira na Bahia, terceira em índice de economia e demografia, hoje Itabuna é a sétima cidade em população e a 13ª cidade em economia. Há 4 décadas atrás, Itabuna era a terceira em população e a terceira em economia. Itabuna não decresceu nas décadas anteriores. O decrescimento populacional de Itabuna foi nos últimos 10 anos, porque até ali 2010, 2012, Itabuna vinha numa crescente em sua quantidade de população. Depois estagnou-se e regrediu. Até então, Itabuna não estava regredindo. As outras cidades é que estavam progredindo. Tivemos situações como Lauro de Freitas, que era uma cidade que há 40 anos atrás era menor do que o bairro São Caetano, e hoje é uma cidade quase que dobrada de Itabuna. A industrialização do Lauro de Freitas alavancou assim, um crescimento populacional e econômico vertiginoso. Juazeiro, que também era uma cidade muito menor do que Itabuna, hoje está maior do que Itabuna. Vitória da Conquista, que era menor do que Itabuna 20 anos atrás, hoje é uma cidade, é a terceira da Bahia, é uma cidade muito maior do que Itabuna. E Camaçari, que há 4 décadas atrás também era menor do que o bairro São Caetano, hoje tem quase que o dobro da população de Itabuna e é a segunda cidade econômica do país, do estado da Bahia. Então, o que faz uma população crescer são políticas públicas de motivação para a implantação de novas empresas, indústrias com infraestrutura de águas, de pré-modal, onde ali você tem o mínimo de transporte terrestre, aeroviário. Mas não é isso que aconteceu aqui na nossa região. O que nós temos é promessa. O pré-modal de Goiânia até Ilhéus está saindo do papel, passou a sair do papel há 2, 3 anos atrás, mas foi uma promessa de mais de 10 anos. É óbvio que daqui a uma década nós teremos resultado desse pré-modal com mais indústrias, melhor acessibilidade, melhor fomento da economia regional e, é claro, com tudo isso vem também a melhoria da qualidade de vida do povo sul-baiano. E é essa melhoria que não acontece que faz com que as nossas populações migrem, saiam daqui e, às vezes, até para outros estados, como é o caso, e aí eu vou citar Brusque, em Santa Catarina, que abriga hoje mais de 8 mil pessoas de Boiarema. São trabalhadores, são donas de casas, que fugiram de uma realidade dramática, de um flagelo social, de desemprego, de condições que são desfavoráveis para a qualidade de vida do cidadão. Essas pessoas se deslocaram para distante, para mais de 2, 3 mil quilômetros, porque não viram em Boiarema condições melhores de subsistência. E por que isso acontece? Por que as pessoas tiveram que sair de Boiarema para Brusque, em Santa Catarina, tentando, quem sabe, uma nova forma de progredir de vida? Por que Boiarema não criou condições dessas pessoas permanecerem em seu território? E aí eu cito a cidade que é maior pouca coisa de Boiarema, chamada Gramado, no Rio Grande do Sul. É uma cidade com 38, não chega a 40 mil habitantes, Boiarema tem 22, 25 mil habitantes. Mas em Gramado,
A realidade é de absorção da massa trabalhadora, quase toda ela envolvida na produção do chocolate artesanal, que faz com que a cidade de Gramado seja capital nacional do chocolate, o que para nós é constrangedor, em função de que aqui nós temos a amêndoa do cacau, que é a base do chocolate, nós temos uma farta produção do leite, que compõe também, né, os ingredientes de produção do chocolate, e nós temos aqui as condições de embalagem artesanal desses produtos. Tudo isso tem em Boiarema, tudo isso tem em Itabuna, tem em Ilhéus, São José da Vitória. Só que por alguma razão, não há um despertar das nossas autoridades para o condicionamento de uma exploração dessa atividade na região. Não dá para entender como é que Gramado consegue se estabelecer como referência no país inteiro na produção de chocolate sem produzir o cacau, e Boiarema, que é uma cidade no miolo de uma mata atlântica, uma das maiores do Brasil, preservação absoluta do solo, um solo fértil, condições muito favoráveis para a produção do cacau, a despeito da vassoura de bruxa. Mas nós temos aqui, né, tudo o que é possível para que nós tenhamos também esse título de grandes produtores de chocolate, se não de campeão de chocolate do país. Mas não podemos aceitar Gramado que ostente essa qualidade. Nós não podemos aceitar, porque somos nós que produzimos o cacau. Então, creio que o que tenha faltado aos governos de Boiarema tenha sido a cooperativização, reunir os produtores de cacau, né, as famílias de Boiarema, em cooperativas. E olhe que Boiarema tem galpões enormes, tem uma dezena de galpões que são gigantescos e que hoje são explorados por iniciativa privada, foram invadidos, enfim, mas que poderia ser ali, a nível de comodato, cedido para o funcionamento de cooperativas produtivas de chocolate, abrigando em cada galpão daquele ali, com certeza absoluta, 100, 200 famílias, consequentemente nós não teríamos o êxodo, nós não teríamos pessoas saindo de Boiarema para outro estado. E ali Boiarema se notabilizaria pela produção do chocolate, assim como se notabilizou pela produção da farinha, cujo teor recaiu em decorrência das invasões das terras pelos supostos índios e que decaiu bastante a produção da farinha de Boiarema, cuja mandioca é buscada em Eunápolis. A produção de farinha de Boiarema, ela decorre de um plantio de mandioca basicamente na cidade de Eunápolis e não de Boiarema. Boiarema produz a farinha, mas decresceu vertiginosamente na produção da mandioca, que é o produto básico da farinha. Portanto, faltaram políticas públicas, né? Eu estou citando Boiarema, mas a situação é similar em todos os outros municípios da micro-região do Cacau, 41 municípios. 40 municípios compõem a micro-região do Cacau, teria a condição de estar hoje disputando, ou até com condições mais vantajosas, o título de campeão nacional de chocolate com Gramado. Mais da metade da população de Gramado está diretamente envolvida com a produção de chocolate. E você não vê em Boiarema absolutamente nada. Nada. Eu não tenho conhecimento de que tem uma fábrica de chocolate. Tem aqui uma fábrica de chocolate em Ilhéus, uma outra que é através de cooperativa em Bicaraí, e mais uma ou duas e acabou. Não tem mais. Até a Nestlé, que nós tínhamos aqui em Itabuna produzindo chocolate, acabou. Não sei se a fábrica Garoto de Itapetinga ainda está em funcionamento, mas para mim não seria surpresa se ela já tivesse sido desativada. Então nós precisamos de incentivos fiscais para que o empresário seja estimulado a explorar a produção de chocolate, que com isso gera emprego, gera renda, gera impostos, gera desenvolvimento, progresso regional. Não dá para a gente entender, porque acabou aquele período do cacau sustentar o luxo, o glamour dos fazendeiros, né? Porque hoje a situação está muito mais difícil, mais complicada. Então tem que buscar fazer com que haja valores agregados na produção do chocolate, do cacau, né? Não vender o cacau somente nas amêndoas, né? 1 quilo de cacau, 1 quilo de amêndoa de cacau, deve ser 10 vezes menor do que 1 quilo do chocolate.
E o fazendeiro pode produzir o chocolate, porque o fazendeiro pode fazer uso da mão de obra do seu próprio trabalhador. Porque normalmente um trabalhador de fazenda, ele tem consigo a família, tem a esposa, tem os filhos, né? Às vezes também os netos. Então, e essa turma fica jogando bola nas fazendas, sabe? A maioria é ociosa, às vezes é só o pai que trabalha na fazenda, é só ele que vai para a mata, é só ele que cuida do cacau, né? A esposa fica cuidando dos filhos, fica cuidando da casa. Esse é o retrato que nós temos da produção do cacau na região cacaueira. Mas nós não temos, né, a exploração do cacau como forma de aumento da renda, né, aumento das condições do próprio trabalhador e do fazendeiro. Todo mundo ganharia com isso. Ganha o governo porque aumenta a sua capacidade de impostos, ganha o fazendeiro porque aquele produto que custaria R$ 10 vai para R$ 100. Ganha o trabalhador porque, consequentemente, ele vai ter um salário melhor, vai ter condições melhores. Ganha a família, né? Porque aí, com a renda maior, as condições de escolaridade vão aumentar, o cuidado com a saúde vai ser melhorado, enfim, todo mundo progride quando há esse tipo de política pública, ou seja, de incentivo, de fazer com que a iniciativa privada exerça, na realidade da economia local, condições melhores de exploração. Isso não acontece. Qual é o resultado? A migração. Porque se a família está num local que não dá condições de subsistência, a família tem que buscar outras partes do estado, outras partes de outros estados do país, para poder garantir aquilo que cabe, né, a cada rimo de família. Por isso é que é triste a gente ver pessoas de Boiarema, aos milhares, são mais de 8.000, morando não em Boiarema, não em São José da Vitória, que já foi um distrito de Boiarema, hoje é um município independente, não em Itabuna, Ilhéus, cidades que fazem limites territoriais com Boiarema, mas não, estão em Brusque, Santa Catarina. Passaram por Espírito Santo, passaram pelo Rio de Janeiro, passaram por São Paulo, né, por Paraná e chegaram a Santa Catarina. Ou seja, viajaram boa parte do país para tentar buscar aquilo que estava disponível, mas que não foi explorado em Boiarema. Culpa dos trabalhadores? Não. Os trabalhadores são consequência nessa cadeia de coisas ruins, né? Falta de ações de cuidar das pessoas. Então, os trabalhadores tiveram que sair de Boiarema. Primeiro foi um, e esse um foi avisando para o resto da família, que avisou para os vizinhos, e no final, num curto período, né? Segundo Erlon Botelho, que é talvez o embaixador de Brusque, Santa Catarina, com Boiarema, no espaço de 5 anos é que houve essa migração. 5 anos. Durante 5 anos, mais como consequência do crime da vassoura de bruxa, que fez com que as fazendas fossem devastadas e as pessoas ficaram sem condições de permanecerem em Boiarema. Esse retrato de Boiarema não é diferente daquilo que a gente no começo falou de Itabuna. Itabuna perdeu 18.000 habitantes. No momento que era para ganhar mais de 30.000, Itabuna perdeu 18.000 habitantes. Itabuna que já vinha perdendo, mas não de maneira acentuada, às vezes perdia algumas dezenas, algumas centenas, mas não chegava nos 4 dígitos, né? Itabuna vinha, às vezes, em algumas situações, progredindo um pouquinho, mas nunca de maneira vertiginosa, mas estava sendo passada para trás por municípios que estavam crescendo muito mais, que é o caso de Vitória da Conquista, de Juazeiro, de Camaçari, de Lauro de Freitas, né? E há uma tendência de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Luiz Eduardo e algumas outras cidades também crescerem mais do que Boiarema, entre elas, do que Itabuna, entre elas, a própria cidade de Eunápolis. Então, não dá para a gente entender, dentro de uma lógica, por que as autoridades, né? Eu vou citar aqui a política, os prefeitos, que é uma realidade aqui em Itabuna, né? Há 40 anos atrás, começou a saga de uma dicotomia na alternância de poder envolvendo o Geraldo e o Fernando, né? Ambos começaram as suas sagas de governo, né? de prefeitos, quando eram pobres. Um era vaqueiro,
acordava 3 da manhã, 4 da manhã para ordenar animais, né, para tirar leite de vaca, enfim, cuidar dos animais. E o outro era repositor de mercadoria em uma loja de uma rede de supermercado que faliu. Então, a realidade desses dois cidadãos é de que entraram para comandar uma prefeitura que era bilionária. A prefeitura de Itabuna era uma prefeitura muito rica e eles eram pobres. 40 anos depois, ambos fora da prefeitura, mas bilionários, deixando para os seus sucessores uma prefeitura falida e endividada. Mesmo assim, eles passaram mais de 3 anos, né, se alternando no poder. Havia uma eleição em que as pessoas votavam em Fernando Gomes porque não gostavam de Geraldo. As pessoas que não gostavam de Geraldo votaram em Fernando Gomes, mas depois passaram a desgostar de Fernando Gomes e talvez por uma forma de revolta, voto de revolta, voltaram a votar em Geraldo, a quem eles, né, consideravam um político ladrão, ruim, inabilitado. E com esta estratégia, essas coisas iam se sucedendo, né? Os fernandistas, às vezes indignados pela forma de Fernando Gomes truculentamente tratar o seu eleitorado, as pessoas de Itabuna, acabavam, como forma de resposta, votando no Geraldo. Aí o Geraldo vinha com quadrilha das mochilas, máfia do IPTU, enriquecimento súbito e ilícito, truculência, perseguição a servidores. Aí o que aqui acontecia? Aquelas pessoas que elegeram ele, por insatisfação com Fernando Gomes, acabavam voltando a votar em Fernando Gomes como forma de revolta do voto dado a Geraldo. Esta foi a realidade e passamos mais de 30 anos com isso. E com 30 anos, Itabuna estagnada. Itabuna não decresceu. Se a gente for observar o gráfico do crescimento demográfico de Itabuna, a situação só veio a despencar de 2010, 2012 para cá. Mas até 2010 nós tínhamos uma realidade confortável de crescimento lento, mas de crescimento, né? Foi justamente aí onde acabou essa história de Geraldo e Fernando. Fernando, há 8 anos atrás, alguma coisa parecida, voltou a ser prefeito, né? Deixou de ser prefeito, mas até então o que existia aqui é uma realidade de alternativa, de alternância de governança envolvendo Geraldo e Fernando. A cidade crescendo um pouco, as outras cidades crescendo muito, e Itabuna ficando para trás, deixando de ser a terceira cidade para ser a 8ª cidade. Hoje é a 7ª, porque voltou a ser maior do que Ilhéus, né? Até o censo de 2010, Ilhéus estava maior do que Itabuna. Mas aí Itabuna cresceu mais do que Ilhéus nesse período. Ilhéus perdeu 6 mil habitantes, mesmo Itabuna perdendo 3 vezes mais, perdeu 18 mil habitantes, Itabuna conseguiu passar de Ilhéus e hoje Itabuna é a 7ª cidade, demograficamente falando, e Ilhéus é a 8ª. Mas há uma tendência de muito em breve, eu não diria mais do que 2, 3 anos, Ilhéus voltar a passar Itabuna, porque Ilhéus está absorvendo aí, está recebendo o pré-modal. Ilhéus tem um porto, tem aeroporto, Ilhéus tem servida por rodovias. Então, tem todo um promodal, todas umas condições que são favoráveis à reindustrialização da cidade, que é o que vai acontecer inevitavelmente. E com isso, é óbvio, Ilhéus vai crescer mais do que Itabuna. Isso é para coisa de 2, 3 anos no máximo. O que significa dizer que nós permaneceremos perdendo. Itabuna tem perdido, sabe, demais nos últimos anos. E isso é que tem feito muitos itabunenses ou muitos moradores de Itabuna migrarem para outras cidades, para outros estados. Então é preciso que nós tenhamos política não de fazer festa, né? Não de contratações de artistas com valores estratosféricos. Precisamos de políticas de inserção do jovem no mercado de trabalho através da capacitação profissional. Precisamos de política de incentivos fiscais para que nós tenhamos aqui instalações de mais empresas e de mais indústrias. Precisamos de uma forma governamental de fazer com que o produtor rural, aquele que trabalha a lavoura, seja estimulado a fazer com que suas fazendas sejam melhor aproveitadas no espaço, na exploração dos seus ambientes. Porque tem fazenda que só produz cacau, quando também poderia produzir a banana, que é associada ao cacau em função da proteção solar. Mas, afinal, às vezes, o fazendeiro não vê aquela banana
como uma alternativa econômica de aumento das suas finanças ou da sua capacidade de produção. Aí é onde vem o governo, com toda a técnica, com todas as condições de capacitação, para que o produtor do cacau possa também explorar a criação, por exemplo, de galinha, de porcos, né, piscicultura, várias outras alternativas de economia que podem ser agregadas àquela fazenda de 40, 50 hectares, 100 hectares, porque as propriedades aqui elas são pequenas. Nós não temos na região do cacau grandes propriedades. Nós temos grandes fazendeiros, né, com muitas fazendas, mas não temos uma fazenda agregada a outra. Às vezes o fazendeiro tem 5 fazendas, mas a fazenda número tal é em Uruçuca, a outra fazenda é em Itajuípe, a outra é em Itabuna, mas nós não temos na região nenhuma, não temos aquela realidade de pastos vastos, de terras a perder de vista. Não, as terras daqui elas estão em média 100 hectares, enquanto que no Nordeste, no norte do país, existem situações de 20 mil hectares, 10 mil hectares. Eu tenho um amigo aqui, já falecido recentemente, que tinha uma fazenda em Luiz Eduardo com mais de 20 mil hectares. Então, mas aqui, né, a fazenda dele tinha, parece que 60 e poucos hectares. O que significa dizer que aqui a gente pode explorar melhor ainda a chamada agricultura familiar. Né? As pessoas que colocam a família para daquele terreno tirar o sustento. Então é preciso para isso, né, apoio técnico, incentivos de capacitação no sentido da exploração máxima daquele terreno. Que o fazendeiro que está... Eu vou citar o caso da mandioca, eu falei isso lá em Eunápolis. O quilo da mandioca no pé, ou seja, na planta, né, é R$1. R$1. Um bolo de mandioca, né, um bolo de dimensões medianas, está custando aí em torno de R$20. Para produzir aquele bolo de R$20, às vezes 2 quilos de mandioca são suficientes. Então, se gastaria R$2 do produto base, né, ia gastar aí mais uns R$2 com o adicionamento do açúcar e de outros ingredientes. Então, você teria um produto de R$4 que seria vendido por no mínimo R$20. Né? Você teria aí 500%, né, de acréscimo no seu ganho em função daquela produção. Então, aqui também poderia ser feito isso. E tudo isso seria motivo de desenvolvimento humano, de paz na zona urbana, de paz no campo. Por que Itabuna hoje é uma cidade impregnada de soldado do crime? De pessoas envolvidas no chamado raio A, raio B, DMP, nas facções criminosas, que muitas vezes são as únicas alternativas de atividade para parte da nossa juventude. Juventude que não quer trabalhar, juventude que não quer estudar, mas que quer ter o tênis de marca, quer ter a roupa de marca, quer poder ter uma moto, poder ter uma bicicleta, um carro. Como ele não estudou e nem se capacitou profissionalmente, aí ele fica muito vulnerável. Né? O caminho, muitas vezes, é ser estimulado a entrar como soldado do crime. Aí ele começa como avião, começa como mula, logo em seguida ele começa como gerente de uma boca de fumo, aí com o passar do tempo ele acaba sendo dono da boca do fumo. Quando isso acontece, é que ele já matou muita gente. A começar pelos próprios aliados e rivais. Não é isso que a gente quer para a nossa juventude. O que nós queremos é que tenhamos na região do cacau aquilo que o Rio Grande do Sul está fazendo com Gramado. É o estímulo através de cooperativas, é o financiamento, o fornecimento de incentivos fiscais para que empreendimentos sejam instalados na região, para que com eles nossa juventude tenha alternativa, né, de mão de obra, de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, para que as famílias fiquem tranquilas, para que a renda do trabalhador seja maior. Porque o trabalhador, quando tem um salário bom, ele nunca vai reclamar do sistema de saúde pública. E aí eu cito muitas vezes, eu já citei isso uma vez aqui, mas uma consulta com o Dr. Júlio Brito, que é o melhor urologista da região. Pode ser pai, pode ser filho. Tem o Júlio Brito pai e tem o Júlio Brito filho. Ambos são urologistas. Ambos são da medicina masculina, trata do homem. Né? O homem tem problema de disfunção erétil,
o homem tem problemas de infecções sexualmente transmissíveis, enfim, os problemas ligados ao gênero masculino têm essas duas referências como as melhores da região, quiçá da Bahia. Uma consulta com o Dr. Júlio Brito deve estar em torno de R$ 250 reais. Só que numa consulta pública, né, para um dos dois, os dois são médicos do Sistema Único de Saúde, às vezes o cidadão leva 5 meses, 8 meses, para chegar até o consultório de um desses dois grandes médicos. Mas se ele estiver ganhando bem, se ele estiver tendo uma economia legal, sabe? O que é que ele vai fazer? Ele não vai esperar 5, 6 meses para resolver um problema que era para ontem. Ele simplesmente vai lá e paga a consulta. Então, muitas vezes, o problema de saúde pública não está nela em si, porque ela, por si só, já traz, assim, já é carregada de realidades que são terríveis, sobretudo no contexto da corrupção, das pessoas que usam o dinheiro da saúde para adoecer as pessoas, ou para fazer com que as pessoas permaneçam doentes. Então, quando a pessoa tem um salário bom, sabe, a educação também não é ruim, porque a educação pública não ensina. Eu, sinceramente, lamento quando eu vejo um conhecido meu, um parente meu, alguém ligado a mim, cujos filhos estão estudando em escola pública. Com exceção da escola militar, todas as outras, não tem teor de qualidade, não tem nível de qualidade quando comparado à escola privada. Por que o menino da quinta série, sabe muito mais da escola privada do que o menino da quinta série da escola pública? Porque na escola privada, primeiro, não tem greve. Muito raramente você vê greve de professores de escolas particulares. Muito raramente. Se eu me lembro de alguma, foi uma ou duas no máximo nos meus 62 anos de idade. Não me lembro de greve, de paralisação de professores de escolas particulares. Mas toda eleição tem greve de escola pública. Toda eleição. Ó, nós tivemos greve na eleição passada e nós vamos ter greve ano que vem. Nós só não teremos greve no ano que vem, porque agora o PCdoB comanda a Secretaria de Educação, se o sindicato dos professores estiverem sob a tutela do PCdoB, coisa que em Itabuna eu acho que não tem. Acho que o PCdoB não tem influência sobre o sindicato dos professores. Quando isso acontece, normalmente o sindicato aproveita a vitrine eleitoral de uma eleição municipal, o momento de uma disputa majoritária, para expor para a comunidade as mazelas envolvendo a educação. E aí a situação não é de um salário ruim para o professor, até porque o ex-presidente Jair Bolsonaro dignificou o professor. Deu para ele um aumento, um piso salarial de quase R$ 4.000, né? Tinha prefeituras que pagavam salário mínimo, então hoje é lei. O professor não pode receber menos de 3.800 e alguma coisa. Então, mas o problema não está só no salário. O problema da educação perpassa, muitas vezes, as questões da satisfação do trabalhador com o que recebe. Está, por exemplo, nas condições operacionais do ensino, que ainda temos na nossa região do Cacau, eu vou citar aqui porque está mais próximo de nós temos realidade de escola de tábuas. Escolas com frestas, em que o aluno não sabe se presta atenção no quadro negro, naquilo que o professor está ensinando, ou no que está acontecendo fora daquele ambiente, mas que pode ser visto, né, através das aberturas das tábuas. Nós temos escola que não tem carteira para todo mundo, que o quadro negro é quebrado, que não tem giz. Nós temos situações, sobretudo nas escolas rurais, em que as professoras acabam tendo que andar 2, 3 quilômetros para poder exercer a sua profissão. E olha que já foi muito pior, porque hoje com o transporte escolar, né, o aluno às vezes é buscado na porta da fazenda e levado na porta da escola rural e vice-versa. Então, às vezes, para o professor fica mais difícil. Antigamente era para o aluno, hoje é para o professor. Porque nem sempre o professor mora na fazenda onde tem a escola. Às vezes ele mora ou na zona, vou citar aqui o bairro Santa Clara e o Ribeirão do Cachorro, que é uma zona rural aqui de Itabuna, mas que fica ali vizinha à periferia de Itabuna, mais notadamente no último bairro daquela região, que é o bairro Parque Boa Vista, não, ali é o quê? Santa Clara, que é o bairro Santa Clara.
Então, às vezes, a professora mora no Santa Clara, mas ensina no Ribeirão dos Cachorros. Ela vai ter que andar 3, 4 quilômetros, porque ela tem que chegar primeiro do que o aluno, né? Porque ela tem que preparar a aula, tem que preparar a sala de aula, enfim. Aí ela, normalmente ela vai mais cedo, e ela vai andando. Quando não vai de moto, de bicicleta, a cavalo, ela vai andando, né? E às vezes o dia é de muita chuva, né? E quando ela ensina à tarde, o dia é de muito sol. E às vezes ela tem que superar a trajetória de lamas, né, de poeiras, enfim. Não deve ser fácil para uma professora, sobretudo na área rural, exercer a sua profissão. Mas tudo isso poderia ser facilitado por políticas públicas, sabe? Porque você, tendo o trabalhador ganhando bem, sabe? O trabalhador tem condição de botar o seu filho na escola privada, já que o governo não exerce na escola pública o seu dever de cuidar dos alunos, de fazer com que o aprendizado seja maior ou que seja equiparado ao aprendizado da escola privada. Por que a escola privada ensina melhor do que a escola pública? Porque na minha época de escola pública era o inverso. Ninguém queria saber, até porque as condições eram menores, né? Meu pai sempre foi comerciante, quando da minha adolescência, e mais um comerciante pequeno. Não tinha condições de pagar a FEI, a Divina Providência, né? Meu pai era comerciante, depois faliu, não deu certo, foi ser comerciário. Eram 6 filhos. E aí não tinha condição de dar para todas as condições melhores, né, de educação. E nós sempre fomos estudar em escola pública. Eu estudei no General Osório, que mudou de nome. Nós estudei no Lúcio Oliveira, a escola mais antiga de Itabuna, que no governo Vane foi fechada e transformada em sede de sindicatos do PCdoB. Estudei no IMEA. Foram as escolas que eu estudei aqui em Itabuna. E era assim uma coisa interessante, porque as condições eram terríveis. Meus pais não tinham recursos de farda. A gente, né, houve uma época em que era obrigado a entrar na escola de farda. Então, às vezes, eu tinha dificuldade, porque nós não tínhamos condições de farda. Aí nós tínhamos que contar com um padrinho, com uma tia, com um tio, com o meu avô, com a minha avó, para que nós pudéssemos ter condições, né? Nós tínhamos uma merendeira plástica. Ali a gente levava, às vezes, uma banda de pão com uma banana. Às vezes só a banana, às vezes só a banda de pão e um suco, né? Eu acho que essa realidade, e quem está nos assistindo, talvez esteja fazendo uma viagem, aqueles que têm mais de 40, 50, 60 anos, deve estar fazendo uma viagem no tempo e observando que essa é a realidade da grande maioria das pessoas da minha idade, desse período. Então a gente levava, né, a lancheira ali, e nós tínhamos que ter o quichute, né, o tênis, nós tínhamos que ter a farda, a merenda escolar, que era tudo bancada pelos pais da gente. Hoje não. Hoje o governo dá tudo. O governo dá a merenda, e a merenda boa, merenda. Eu já tive escola aí de bacalhau, né? Do bacalhau como merenda escolar. Frango, né? Frango já é trivial. Quase todas as escolas dão frango cozido, frango assado, na hora do lanche, né? É um lanche consistente, né? Na escola tem nutricionistas, né? Então as coisas melhoraram bastante no que diz respeito à merenda escolar. Isso tem estimulado, né, as famílias a fazerem com que seus filhos estudem, porque muitas vezes é ali naquela escola onde o filho tem a única oportunidade de se alimentar bem. E aí tem muitas famílias que levam seus filhos para as escolas públicas porque não tem condição, né, de pagar uma mensalidade na escola privada, mas sobretudo por conta da alimentação, que ali é servida através da merenda escolar. Fardamento, o governo dá. Os livros. Eu me recordo que muitas vezes eu tive que me deslocar à biblioteca, me parece que é Plínio de Almeida o nome, mas que ficava na rua Rui Barbosa. Hoje, lá onde funcionava a biblioteca, é uma loja de artesanato, né? Na verdade, é uma galeria de artes e de artesanatos, mas ali era uma biblioteca pública. E eu me recordo que muitas vezes eu perdi a tarde toda para fazer uma pesquisa, né? Um trabalho escolar que a professora passava, né? Extraescolar, e quando a gente fazia essa tarefa escolar, que tínhamos dúvidas ou que não sabíamos a resposta, aí nós nos deslocávamos para
a biblioteca. Aí lá a gente ia comendo livro, passava a tarde toda. Naquele livro a gente não achava, a gente pedia para a bibliotecária uma outra alternativa, ela dava um outro livro, e a gente ia pesquisando e anotando, pesquisando e anotando. Foi assim muitas vezes, eu diria que milhares de vezes, né? Pesquisa na biblioteca. Pois meus netos hoje, né? Eles já não precisam mais fazer. Eu tenho uma neta de 20 anos, 22 anos, eu tenho um neto de 10 anos e tenho um neto de 4 anos. Eu tenho um filho de 43 anos, eu tenho um filho de 37 anos e tenho um filho de 22 anos. Para estes, as facilidades são enormes. Porque hoje, se eu quiser fazer uma pesquisa, não preciso mais ir numa biblioteca, porque as bibliotecas se transformaram em depósito de documentos impressos. Porque hoje basta você acionar o Google no seu celular, ou no notebook, ou no computador, e em 1 minuto você tem a resposta que antes eu passava 3 horas, 4 horas para obter, lendo e relendo livros, anotando as possíveis alternativas de resposta. Hoje não, está tudo muito mais fácil. Tanto que o celular é proibido, o uso do celular é proibido em sala de aula. Porque o celular hoje é uma sala de aula. Não há nenhuma resposta que seja obtida pelo Google. Qualquer tipo de pergunta que você quiser fazer, das mais estapafúrdias possíveis, né? Ali vai ter resposta. Não há absolutamente nenhuma dúvida. Não há nada que essa pesquisa na internet não possa obter uma resposta certa e exata. Portanto, esse avanço tecnológico acabou não acompanhando a necessidade dos governantes cuidarem das pessoas. Por isso que as pessoas estão, sabe, não progrediram quanto qualidade de vida. Não adianta os bancos terem caixas eletrônicos, às dezenas, e as filas permanecerem. E até uma lei aqui que fala que o cliente não pode passar mais do que 15 minutos numa fila bancária. A gente sabe que a realidade é de no mínimo 1 hora. O próprio ex-vereador, o Luiz Sena, foi quem criou essa lei, e ele é bancário. Se ele for numa agência bancária e não se servir do compadrio dos colegas de categoria, ele vai ter que ficar mais de 1 hora na fila. Porque uma coisa é que está na lei e na regra, outra coisa é que está na prática. Então, as condições das pessoas tiveram avanços tecnológicos, avanços em suas condições operacionais, mas as coisas continuam ruins. A escola pública é a causa, né, de muitas coisas que não avançaram, enquanto que na escola privada, né, eu fico satisfeito quando eu vejo aqueles outdoors, às vezes dobrado, triplicado, com foto de rapazes e de moças, né, que passaram no vestibular, passaram em medicina, em direito, em engenharia. Aquilo ali me dá um orgulho enorme, mas é muito raro a gente ver aquela mesma situação envolvendo jovens da escola pública. E aí inventaram o Enem, o SISU, inventaram um bocado de cota, um bocado de coisa para ver se dá para avançar. Mas é tudo artificial, é tudo sem condição real de ter havido melhoras. Essa é a realidade que, infelizmente, está tendo como consequência o êxodo, não só rural como urbano. As pessoas estão fugindo da miséria, estão fugindo do desemprego. E aqui para nós, eu estou temeroso de que a tendência é nós estarmos, nesse momento, comendo vidro e não muito distante desse tempo, nem vidro nós temos mais para comer. Nós vamos a um breve intervalo, a coisa é muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Esse é Sargento Suval Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI, TV Itabuna. Eu quero nesse último bloco lançar uma sugestão para as nossas autoridades municipais, sobretudo para os nossos vereadores. É que se cria aqui na cidade um núcleo de achados e perdidos. E por que isso? Eu já trabalhei em todas as rádios AM de Itabuna. Eu já fui apresentador de programas na Rádio Nacional, na Rádio Difusora, na Rádio Jornal e na Rádio Proeves FM. Sempre tive programa de rádio onde as pessoas me procuravam em busca de documentos que eram perdidos, de chaves, enfim. E aquilo, algumas pessoas me disseram, eu já fui em quase todas as rádios, já fui na polícia, já fui em tudo quanto é lugar e não consigo localizar, né, o meu documento. Aí me despertou este fato para sugerir às nossas autoridades municipais a criação de um núcleo no centro da cidade, onde as pessoas, ao encontrarem algum objeto, algum documento na rua, saibam que ali, naquele espaço, né, deve ser entregue, porque alguém, ou a pessoa que perdeu, também vai saber que é ali onde ele vai encontrar o objeto perdido, o documento perdido. Porque a realidade de hoje é o seguinte, você perdeu a sua carteira, ou você foi roubado. E essa carteira, você vai procurar seu documento. Aí você vai em todas as rádios AM, todas as rádios FM, e aqui são as 10. Né? Você vai nas emissoras de televisão, aqui são 3. Você vai na polícia, né? Você vai procurar nos lugares habituais, onde as pessoas sabem, né, que pode reencontrar esses objetos, esses documentos. E às vezes, depois de peregrinar por 10, 15 locais, é que você vai encontrar esse documento, ou na polícia, no complexo, ou no 15º Batalhão, né, ou em uma das emissoras de rádio e televisão. E até nas redações de jornais e de blog. São esses os espaços. Mas aí você só vai encontrar o seu documento na última busca. Aí você perde dias, combustível, energia, paciência e dinheiro para isso acontecer. Mas se a cidade sabe que em determinado local existe um departamento de achados e perdidos, tudo que for perdido é lá que será buscado. Tudo que for ser encontrado é lá que será deixado. Então vai facilitar a vida das pessoas. As pessoas não vão ficar apreensivas, perdi meu documento, fazer o que agora? Ele já vai saber. Aqui em épocas de eventos, nós tivemos agora o Itapedro. Eu não sei o quantitativo, mas com certeza dezenas de documentos devem ter sido perdidos no transcurso daquele evento. Aí o que é que a polícia faz? Leva todos esses documentos para o 15º Batalhão de Polícia Militar, onde as pessoas depois vão ter que se dirigir para ver se naquelas dezenas, ou talvez centenas de documentos, se encontram os que lhe pertencem. Essa situação poderia ser facilitada se tivéssemos, na própria estrutura da Câmara Municipal, ou no centro da cidade, né,
E olha que Itabuna tem mais de 300 imóveis públicos, imóveis que pertencem à prefeitura e que estão abandonados ou subutilizados. Então é preciso que nós tenhamos das nossas autoridades municipais esse tipo de iniciativa que eu estou aqui sugerindo. A implantação de um núcleo de achados e perdidos para que seja mais confortável, mais rápido, mais barato o reencontro de documentos que as pessoas perderam ou que foram roubados, jogados, ou na situação também das pessoas que encontram esses objetos e sabem que é ali, naquele local, onde elas devem deixar. Tá bom? Fica aí a minha dica, que eu espero que seja assimilada pelos nossos vereadores e pela nossa municipalidade, pelo nosso prefeito Augusto Castro. Tá bom, gente? Estamos agradecendo a generosidade da sua audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.